Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós começamos a falar um pouquinho a respeito de questões de concepções e conceitos importantes para a modernidade, como os conceitos de nazismo, o conceito de socialismo, de fascismo ou nazifascismo, né? Que é a mistura dos dois. Falamos um pouquinho da relação desses conceitos, né? Pensando não diria uma origem, mas pelo menos num ponto em comum que os ligasse. E hoje então nós iremos continuar essa discussão, agora a partir do texto da Hannah Arendt, o totalitarismo, Origens do Totalitarismo, melhor dizendo, eh, abarcando dois capítulos que são os capítulos O Totalitarismo no Poder e Ideologia e Terror. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês este livro aqui, que para mim é um livro fundamental. Não sei se todos vão conseguir ver, mas está aqui, do Tony Judt, né? Ele tem como título Reflexões sobre o Século Esquecido, 1921 a 2000, e em que ele, a partir da análise de alguns personagens e autores, ele vai deslindando esse movimento, esse processo que foi o século XX. E um dos capítulos da obra dele, que começa na página 91, chama-se Hannah Arendt e o Mal, em que ele faz uma análise rápida da obra da Hannah Arendt e do livro As Origens do Totalitarismo. E eu queria trazer aqui, antes de entrar no texto especificamente da Hannah Arendt, algumas questões bastante rápidas, né? Primeiro, ele afirma que ao falecer em 1975, a Hannah Arendt ela deixou um legado divergente e curioso. Por quê? Porque para alguns ela representaria o que seria o pior da filosofia continental, que são, na verdade, observações, reflexões, análises sobre a modernidade e seus males, mas sem nenhuma preocupação, por exemplo, de concretizar essa análise a partir de questões pontuais. Em outras palavras, não havia uma preocupação em apontar quais são esses males, mas pensar esses males de uma forma um tanto quanto metafísica, né? Um tanto quanto abstrato. O segundo ponto, ou melhor, a segunda visão que as pessoas têm, é pensar que ela se tornou uma presença intelectual estimulante, principalmente por conta da sua dificuldade, ou mesmo pela sua posição política, de não aceitar ser enquadrada nas regras e normas, tanto das universidades quanto é, do mundo científico como um todo, né? Esse processo de construção de consensos do mundo científico, ela estava um pouco fora disso, né? Ademais, apesar de ser política, a obra principal da política dela é uma obra que, inclusive, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, A Vida do Espírito, essa obra aqui, ela foi publicada, na verdade, baseada em textos, em análises pontuais que ela fez em aulas, em palestras, em conferências, né? E publicada depois da morte dela. Portanto, ela mesma não chegou a publicar um livro seminal sobre filosofia. Porém, como correspondente de um jornal americano nos julgamentos de Nuremberg, né, de personagens trágicos do nazismo, como Eichmann e outros, ela acabou produzindo um livro que é considerado por muitos uma obra-prima até hoje, que é esse As Origens do Totalitarismo. O próprio Tony Judt, o autor aqui desse livro, Reflexões sobre um Século Esquecido, ele aponta que o Origens do Totalitarismo não era um livro perfeito, pelo contrário, e nem original. Por quê? Porque, veja, Hannah Arendt era judia, então ela escrevia a partir desse lugar de fala, né, desse peso moral, político e histórico que o fato de ser judia, e uma judia, inclusive, não praticante do ponto de vista da religião, né? Ela era uma judia que poderia ser considerada secular. Ela trazia em si uma culpa muito grande por ter sido uma das que conseguiu escapar e conseguiu uma boa colocação numa universidade num outro país, como no caso dos Estados Unidos,
mas por outro lado ela tinha várias afinidades que, se não eram tão aparentes assim, eram pelo menos subconscientes, né? E essas afinidades que ela trazia com o restante do mundo, digamos, judeu, transpôs para este livro, né? Da mesma forma, por exemplo, o autor fala que a parte de imperialismo do qual ela trata tem uma relação muito grande com outras obras escritas, por exemplo, por J. L. Hobson, um livro que em inglês é Imperialismo ou Imperialismo, né? E a Rosa de Luxemburgo, uma personagem importante do socialismo alemão, que morre no começo da década de 1920, num livro chamado A Acumulação de Capital. Então, eu estou trazendo essas informações só para dizer o seguinte: isso que nós vamos abordar agora não são informações ou não são relatos que estão desvinculados da possibilidade de crítica. Pelo contrário, é possível criticar a Hannah Arendt, né? Mas mesmo quem a critica e critica nessa posição forte intelectual como Tony Judt, ainda assim argumenta que a leitura dela é essencial para compreender a ascensão dos movimentos ditatoriais e totalitários do século XX. Bom, o primeiro capítulo, o totalitarismo no poder, traz algumas coisas aqui que eu acho que são importantes, de repente seria interessante que vocês lessem com bastante cuidado. O texto que eu mandei para vocês é um texto de uma edição que circula na internet, portanto, não corresponde às páginas da publicação original, mas tudo bem, isso depois fica fácil de que vocês compreendam. Eu quero chamar a atenção nesse primeiro capítulo apenas para dois pontinhos, tá? O primeiro ponto é que ela afirma na página 350, mas essa da publicação original, ela diz o seguinte: a luta pelo domínio total de toda a população da Terra, a eliminação de toda a realidade rival não totalitária, eis a tônica dos regimes totalitários. Se não lutarem pelo domínio global como objetivo último, correm o sério risco de perder todo o poder que porventura tenham conquistado. Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso na aula anterior, no vídeo anterior, mas salientando o fato de que o objetivo era diferente, né? A expansão territorial do nazismo não era ou não tinha como objetivo, por mais que a prática depois apontasse para a mesma coisa, ou seja, para o tipo de expansão, para a violência e brutalidade dessa expansão, desculpe, mas não tinha a mesma motivação. Enquanto o nazismo buscava expandir o seu território, né, dentro daquela visão do Lebensraum, né, do espaço vital para o povo, a doutrina socialista ela seguia o princípio da universalização, né? E nesse sentido, eu acho que é importante fazer a modulação entre essas afirmações ou dessa afirmação da Hannah Arendt. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que, de acordo com a Hannah Arendt, e na verdade não só ela, mas a gente poderia ir para outros autores que analisam também as diferenças, né, entre socialismo e nazifascismo, as leis motivadoras do nazismo era a lei da natureza, portanto o critério racial de um povo superior, de um povo puro, né, não maculado, né, isso levando inclusive até a destruição de pessoas que eram do povo, que eram da mesma nacionalidade, do mesmo sangue germânico, apenas porque representavam a degeneração da raça. Então essa era a lei motivadora do nazismo. A segunda, que no caso é do socialismo, é a lei da história. Por que a lei da história? Porque Marx se funda na perspectiva de que há um processo em várias etapas e a última etapa é a chegada ao comunismo. Portanto, para essa última etapa chegar, uma etapa anterior tinha que se concretizar, que era a Revolução Proletária. Ou seja, se faria a revolução para se chegar ao socialismo, que era a etapa imediatamente anterior do comunismo que viria depois. Tá? Então é importante que a gente lembre disso para que a gente não caia naquela esparrela de continuar confundindo as coisas, assim como muitos têm feito. Talvez para muita gente isso seja perfumaria, né? Ora,
se eles faziam quase tudo da mesma forma, se eles tinham uma ação avassaladora, destruidora em relação aos demais. Qual é o problema de pensá-los iguais? Bom, essa é a diferença entre aqueles que se propõem a analisar um evento ou um fato histórico e aqueles que querem apenas emitir a sua opinião, muitas vezes baseado num senso comum rasteiro sobre qualquer coisa. Ok? Em relação ao segundo capítulo, na verdade, fazendo já uma ponte, né, para esse primeiro capítulo, nós temos algumas coisas aqui que é importante a gente analisar. A primeira delas é que o totalitarismo ele se estabelecia, seja lá na Inglaterra, estou exagerando aqui, seja na Alemanha, seja na Itália, seja na União Soviética, seja e nos demais países em que o totalitarismo ele se instalou ao longo do século XX, e a gente poderia ir, né? É claro que a gente tem que lembrar das gradações do totalitarismo, nem todos chegaram às últimas consequências. Na verdade, do ponto de vista concreto, talvez, e a gente não tem informações sobre isso, só mesmo a Coreia do Norte, porque de fato ela se fechou. Agora, mesmo com essas gradações, nós temos como afirmar que o totalitarismo se estabeleceu na União Soviética, se estabeleceu na Alemanha nazista, na Itália fascista, posteriormente, né, mais ou menos no mesmo período, um pouco depois da Itália e da Alemanha, na Coreia do Norte, né? A partir da guerra da Coreia na década de 50, se instalou em Cuba, se instalou na China a partir do final da Revolução Chinesa em 49. Portanto, nós temos aqui um sistema que se instala nesses países e que tem características, tá? E essas características eu acho que é importante a gente analisar, mas pensando-as a partir de um olhar. O olhar era a relação entre o totalitarismo e a ideologia. Tá? Por que isso? A gente já vai ver. Primeiro, a ideologia, ela por si só, ela não é um problema. Muita gente pensa a ideologia apenas como o ato de pensar, ou o resultado do ato de pensar. Mas, na verdade, quando nós falamos de ideologia, nós estamos falando de conjunto de pensamentos que são característicos de um grupo, né? E que, de alguma forma, quando elas se hegemonizam, elas são propaladas para o restante da sociedade. A forma como essas ideologias se espalham e passam a compor, né, digamos, o tecido social, a organizar o tecido social a partir delas, que é a questão a ser analisada. Para Hannah Arendt, existem 3 elementos especificamente totalitários, peculiares de todo o pensamento ideológico, e eu quero abordar aqui rapidamente com vocês esses 3, tá? Primeiro deles, de acordo com ela, em primeiro lugar, na pretensão de explicação total, as ideologias têm a tendência de analisar não o que é, mas o que vem a ser, o que nasce e passa. Em todos os casos, elas estão preocupadas unicamente com o elemento de movimento, isto é, a história no sentido corrente da palavra. As ideologias sempre se orientam na direção da história, mesmo quando, como no caso do racismo, parecem partir da premissa da natureza. Nesse caso, a natureza serve apenas para explicar as questões históricas e reduzi-las a elementos da natureza. É interessante essa fala dela, para aqueles que querem acompanhar e procurar, né? Na versão original do livro, está lá nas páginas 522 e 523, esse debate. Mas é importante pensar isso porque o que ela está dizendo é que não existe pensamento natural. Ou seja, não existe uma forma de pensamento, uma forma de organização social e cultural que seja a única possível ou a única que tenha sido recebida, vai lá, vamos pensar do ponto de vista um pouco mais amplo, né, para incluir aqui a religião no debate, sido recebida das mãos de Deus.
Entende? A ideologia, ela é fruto da tradição humana, do pensamento humano. Os homens organizam esses conjuntos de pensamentos, tá? O que acontece é que em qualquer sociedade saudável, há uma série de ideologias que estão presentes e que disputam o espaço, né? Disputam o espaço do ponto de vista cultural, social, político, né? E mesmo religioso. Não é problema isso. O problema é quando uma se impõe. E aí ela deixa de lado a ideia de ser o produto de uma construção social e histórica, e ela passa a se colocar como algo, digamos, que é advindo do próprio movimento da natureza. É assim que nós somos. Portanto, quem não é como nós somos deve ser submetido ou desaparecer, tá? A gente pode pensar isso do ponto de vista político, do ponto de vista do comportamento. Há uma série de pessoas aí que estão preocupadas, né, em definir uma série de regras. Em segundo lugar, aí nós vamos já para o terceiro ponto, o pensamento ideológico nessa capacidade liberta-se de toda a experiência da qual não possa aprender nada de novo, mesmo que se trate de algo que acaba de acontecer. Assim, o pensamento ideológico emancipa-se da realidade que percebemos com os nossos cinco sentidos e insiste numa realidade mais verdadeira, entre aspas, que se esconde por trás de todas as coisas perceptíveis, que as domina a partir desse esconderijo e exige um sexto sentido para que possamos percebê-la. Isso é muito interessante, por quê? Porque a ideologia, ela, digamos, ela afasta a importância da tradição, né? Ela busca sempre florescer a partir de um terreno novo, como se nada tivesse acontecido ali antes dela. E mesmo quando, na própria experiência de instalação dela, quando alguma coisa surge ao mesmo tempo, né, que de alguma forma sobrepõe aquilo que ela está pensando, ela descarta como algo de só menos importância e que não vale a pena pensar, né? Então nós temos esse elemento bastante interessante. Isso é importante do ponto de vista de pensar o totalitarismo, porque, por exemplo, na Rússia, né, antes de virar o centro da União Soviética, havia toda uma história passada que se queria superar. Então essa ideologia que ela vai impregnando os corações e mentes de um grupo, né, e que vai se espalhando depois a ponto de dominar e de se tornar vencedora na Revolução Bolchevique, na Revolução Soviética, ela faz tábula rasa do passado, ela destrói qualquer tipo de comportamento que tenha relação com a tradição, né, e ela pensa a partir disso construir algo novo. No caso de Hitler, por exemplo, Hitler ele pensou uma sociedade, inclusive com valores estéticos, não só morais e éticos, mas estéticos completamente diferentes. Ele chamava de arte degenerada qualquer tipo de arte que não fosse o tipo de arte que ele defendia, tá? E isso é muito comum entre os movimentos de direita. O fato de sonegarem, né, a possibilidade dos cidadãos a ter acesso à arte. Até porque a arte, ela é, por princípio, revolucionária. Por que revolucionária? Porque a arte tem a característica, né, da não aceitação das realidades. Ela tem a característica da afronta ao poder. E aquele que tenta hegemonizar um pensamento ideológico para toda a sociedade, o que ele menos quer é oposição. Em terceiro lugar, voltando aqui ao texto, como as ideologias não têm o poder de transformar a realidade, conseguem libertar o pensamento da experiência por meio de certos métodos de demonstração. O pensamento ideológico arruma os fatos sob a forma de um processo absolutamente lógico, que se inicia a partir de uma premissa aceita axiomaticamente, tudo mais sendo deduzido dela. Isto é, age com uma coerência que não existe em parte alguma no terreno da realidade. A dedução pode ser lógica ou dialética, num caso ou outro, acarreta um processo de argumentação que, por pensar em termos de processos, supostamente pode compreender o movimento dos processos sobre-humanos, naturais e históricos. E uma coisa interessante dela é que a ideologia, ela de certa forma, ela
ela é circular. Ela argumenta e contra-argumenta dentro de um terreno fechado e seguro. Dali ela não sai, né? Eu quero, falar com vocês rapidamente sobre um diálogo que eu tive agora à tarde com uma pessoa no Twitter. Eu estou gravando agora, são 16 horas e 40 minutos de sexta-feira, portanto, nesse dia atribulado aí de saída de ministro, etc, né? E aí alguém postou na internet, no Twitter, a seguinte frase: quem pagaria a pensão do Moro? Porque o Moro disse que havia combinado com o Bolsonaro, né, que teria uma pensão. Aí uma pessoa chamada Tiago Tiago, vamos lá. Ela disse o seguinte: olha só. As mesmas pessoas, ou seja, nós, que pagamos os salários absurdos dos ex-presidentes, incluindo ex-presidentes ladrões que já foram presos. Aí eu entrei na conversa e eu escrevi o seguinte: ex-presidentes não têm pensão no Brasil, porque é uma coisa constitucional. A pessoa me responde e escreve o seguinte: verdade, mas eu não disse isso. Ex-presidentes têm super salários para o resto da vida, e a origem desses salários, bem como essa tal pensão, é a mesma: os impostos dos contribuintes. Muito bem. Aí, depois que ele escreveu isso, eu respondi, né? O que eu escrevi para ele? Eu falei: olha, caro, ex-presidentes não recebem salários, assim como também não recebem pensão. Ex-presidentes recebem uma estrutura bancada pelo Estado de segurança e transporte. Aí ele falou o seguinte: olha, muito bem, parece que você é bem informado, né? Mas sobre isso não sabe nada. Se informe melhor, esses ex-presidentes corruptos. Eu escrevi: olha, então, já que você é uma pessoa bem informada, né, o que você pode fazer por nós? Já que você é bem informado, explique para nós onde é que estão as fontes disso. Põe aqui no Twitter, né, a fonte da lei, ou na Constituição, ou mesmo a fonte jornalística, que mostre o valor de salário, etc, etc. Ele escreveu assim, ó: preguiça disso, professor. Pesquise aí, qualquer coisa me avisa. Tudo bem, entendo. Um abraço e fique em casa. Eu escrevi de volta. Então, a lógica do pensamento ideológico é esse. Ela confere veracidade ao próprio argumento, né? Ora, eu parto do princípio de que é senso comum que ex-presidentes, eu estou pegando esse exemplo, ele recebe algum tipo de auxílio financeiro do Estado, mesmo que não seja verdade. Mas se eu digo que não é verdade, eu vou desconstruir uma narrativa que está colocada. Para que eu não desconstrua a narrativa, eu não me preocupo em buscar nada fora da narrativa que venha alimentar aquela discussão no sentido de buscar construção de uma veracidade ou uma refutação. Eu fico só na narrativa. Entenderam? É assim que se transforma, ou assim que se forma, né, pela ideologia, uma nova realidade. É uma realidade diferente, paralela, uma realidade que só é acessível para os iniciados. E é exatamente esse tipo de realidade que eles querem trazer para o restante da sociedade. Pessoal, eu ia fazer um vídeo só, mas eu vou parar este porque já está com mais de 24 minutos e em seguida já eu continuo para terminar esse conteúdo, tá certo? Abraços.